Boa tarde, Irata, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui de novo. Imagina, o prazer é nosso e hoje você veio acompanhado, né? Hoje veio mais especial ainda. Que legal. Irata, primeiro explica pra gente, o que é essa síndrome? O que é isso, pescoço tecnológico? Então, como tudo vem evoluindo, né? As doenças, as lesões também. Então, a síndrome do pescoço tecnológico tem esse nome justamente para relacionar com essas questões de tecnologia, né? Hoje a gente passa muito tempo usando o celular, tablet, computador, e daí a gente mudou um pouco a posição do nosso pescoço e isso vem aumentando expressivamente o número de lesões, né? Nessa região cervical, da nuca, do pescoço aqui. Tá, e como que eu sei que eu tô sofrendo dessa síndrome? Quais são os sintomas? Então, basicamente, isso depende muito até da idade e tal, mas basicamente assim são aquelas dores, né, nessa região da nuca aqui, que vem pro trapézio, chegando até os ombros. A gente chama de dor em cabide, né? Ela faz o formato do cabide da roupa assim. A rigidez no pescoço, né? Um pescoço mais rígido, com menos amplitude de movimento. Pode isso até inclusive evoluir para dores de cabeça, tá? Então basicamente falando assim é isso, mas isso pode se tornando mais grave e trazer outros problemas mais sérios. Tá, então essas dores nessa região diretamente ligadas ao uso do celular, do tablet, do computador, muito tempo, exposição de tela, é isso? Isso, é lógico que sempre é um conjunto de fatores, tem outras coisas relacionadas, por exemplo, pegar hoje as próprias crianças, né? Hoje elas são muito, nós, né? Hoje somos muito mais sedentários, se for analisado, do que há 20, 30 anos atrás. Então isso são todos fatores que potencializam, mas com certeza assim, o uso dos eletrônicos, né, celular, tablet, computador são os grandes vilões aí desse aumento expressivo que tivemos desses problemas na cervical. Agora, Irata, é verdade que, por exemplo, o peso da nossa cabeça fica maior quando a gente fica muito tempo essa curvatura, é isso? Verdade. A nossa cabeça, um peso médio assim, ela pesa em torno de 5 a 6 quilos, né? Nossa. Ainda temos essa curvatura aqui, né, que é a lordose cervical, que ela serve para ajudar a amortecer o impacto e tal. Quando a gente inclina a cabeça para frente, conforme a gente vai inclinando, é física, né? A gravidade, ela vai puxando. Se a gente tiver 60 graus, que é olhando o tablet para baixo, assim como você está, assim, né? A cabeça chega a pesar 27 até 30 quilos às vezes. Ô, louco! E daí é uma enorme, imagina a pressão que gera aqui atrás, né? Para essa musculatura aqui conseguir sustentar esse peso de 30 quilos por um tempo grande. E daí essa musculatura, ela chega uma hora que ela não aguenta, ela cansa, ela fadiga, e daí dá essas dores que são em queimação, normalmente parece estar queimando, assim. E daí pode evoluir, por exemplo, para algo mais grave na coluna propriamente dito? Com certeza, porque quando a gente faz esse movimento, então você tem toda uma alteração na dinâmica do movimento aqui da coluna. Então você tem uma retificação dessa curvatura, o disco ele tende a mudar a sua posição ali com o tempo, então pode gerar problemas degenerativos, né, artroses precoces, tal, problemas discais, pode evoluir para problemas mais graves, tipo como uma hérnia de disco. Então, assim, pode trazer vários problemas sérios, assim, o fato de a gente ficar muito tempo nessa posição. Tá, mas Irata, hoje em dia, vamos lá, convenhamos que é impossível a gente ficar sem dar uma olhadinha no celular, sem computador, sem o tablet. E daí, como que a gente faz para conciliar isso com essa saúde do nosso pescoço também? Isso, então, basicamente assim, nós temos algumas dicas que a gente pode minimizar isso aí, né? Por exemplo, se trabalha muito com computador, então procurar ficar numa posição o mais ergonômica possível, né? Uma cadeira confortável, uma mesa onde você consegue manter os braços apoiados, manter a tela na altura dos olhos para evitar esse movimento aqui, né? Ou pro lado também. O uso do celular, né? Deixar ele mais à altura dos olhos, claro que é difícil, né? Ficar segurando aqui, mas pelo menos quando for ficar mais tempo, assim, então procurar sentar, apoiar o braço numa mesa onde você consegue segurar ou por um suporte, né? E uma coisa que é muito importante, assim, é a gente trabalhar o fortalecimento dessa musculatura, né? Trabalhar essa musculatura para que ela tenha mais resistência, né? Hoje, como a gente estava falando, nós somos muito mais sedentários, então a gente tem que fazer alguma coisa fora ali para compensar, né? Isso daí. Então, fazer exercício, fortalecer bem essa região também ajuda a minimizar esses problemas aí. E que tipo de exercícios seriam esses, Irata? Então, isso varia muito, Patricinha, de acordo até com o estágio da pessoa, se ela já tem um comprometimento ou não, a idade, varia muito assim, né? Mas são exercícios mais específicos, assim, de fortalecimento de musculatura que estabiliza, porque a gente tem a musculatura que mobiliza, que é aquela que faz força, né? O bíceps do braço que a gente traz, e tem a musculatura pequenininha, que ela está mais perto da coluna lá, que é a musculatura que estabiliza, ela dá sustentação para que esses músculos grandes trabalhem e façam um movimento sem machucar lá a articulação. Entendi. E quem já está, por exemplo, sentindo, Patrícia, você me definiu aí, né? Eu tô com essa queimação que o Irata falou, quando eu vou virar o pescoço eu não tenho essa amplitude, não consigo. E daí? Tem como recuperar? Tem.
também, assim, como eu digo, sempre depende do estágio, da idade e tudo. Mas tem. O primeiro passo, assim, se já está com uma dor mais avançada, é procurar um médico, fazer um exame de imagem, um raio-x, uma ressonância, ver como é que está a questão estrutural ali, né? As vértebras, o disco, tudo isso. No segundo momento seria procurar um fisioterapeuta, né? Que ele vai avaliar a funcionalidade dessas articulações. Então, quando a gente inclina para frente, gira a cabeça e tal, se isso tudo está funcionando corretamente, né? Se não tiver, daí a gente tem que tratar isso com técnicas normalmente manipulativas, entre osteopatia, terapia manual, tudo isso, né? Trabalhar essa questão num terceiro momento de estabilização, de fortalecer bem essa musculatura, não só aqui, né? Em geral, mas a gente está falando aqui, mas fortalecer essa musculatura para ela criar essa resistência, né? Tô falando de forma básica, porque, lógico, se você já desenvolveu um processo degenerativo mais grave, já tem uma hérnia de disco, então entra várias outras coisas aí, né? Assim, que daí é mais complexo um pouco, mas estou falando de forma básica, assim, para a maioria seria nesse sentido, assim, o que... Entendi. E tem relação, por exemplo, pessoa que, como é que é, torcicolo, quando você dorme, né, com o pescoço meio, sei lá, errado, virado, enfim, você acorda com aquele torcicolo também, pode ter relação ou não? Pode sim, porque como eu disse, quando a gente fica muito tempo com a cabeça baixada, né, a cabeça pesa e essa musculatura ela fica tensa. Então você imagina você ficar segurando um negócio muito tempo, chega uma hora que o músculo cansa, né, ele fadiga, e se você faz isso por muito tempo, aí esse músculo fica em contratura, ele fica mais tenso do que deveria. Daí às vezes tá dormindo, vira meio, né, tá ali de mau jeito, acorda, essa musculatura trava o seu movimento, então você não consegue movimentar porque essa musculatura travou, mas na verdade é porque ela está contraturada por estar sendo muito exigida. Entendi. E assim, quais seriam as dicas para as crianças? Porque a gente observa que muitas, cada vez mais jovens, nós estamos aí com o uso do celular, com o uso do tablet, né? Enfim, tudo isso. Quais seriam as dicas aí para as crianças, para os adolescentes, para os jovens? A criança, principalmente, Patrícia, eu falo porque a criança, até ela chegar a sentir dor, demora sempre mais. Então ela vai desenvolver alterações posturais, alterações na estrutura e não vão sentir dor enquanto crianças, né? Então é sempre bom estar observando essa questão postural. Se ela está com a postura muito para frente ou com a cervical muito retificada, né? E já procurar alguma ajuda de um profissional, porque isso vai desenvolver problemas lá na frente e quando criança a gente consegue evitar, né? E daí essas dicas que eu dei assim de altura e tal, e assim, eu acho que o principal, né, Patrícia, é o tempo, né? Assim, se for analisar bem, a maioria do tempo que a gente passa é um tempo que não precisaria, né? Então acho que a gente direcionar esse tempo aí um pouco mais para fazer coisas mais úteis e tal e regrar um pouco mais isso, né? Não só para criança, acho que para nós também. E a questão de ficar muito tempo, né? Tudo que você fica, sempre quando você fica muito tempo numa mesma posição, não é benéfico, né? Então você ficou lá um tanto de tempo, aí muda um pouquinho a posição, levanta, dá uma volta, faz, né? Ficar muito tempo numa mesma posição nunca é mexer o pescoço, fazer alguma coisa nesse sentido também ajuda? Isso, ajuda para você trabalhar essa mobilidade, porque senão fica muito tempo estático aqui numa posição, né? As articulações vão sofrendo com isso. Então, quando estala, assim como instalou o meu aqui agora, é o quê? 3 dias já não usa mais, já é. Não, quando estala normalmente na cervical está relacionado à fraqueza dessa musculatura, a instabilidade. Tem pessoas que falam assim, parece ter uma areia aqui, né? Quando mexe assim, parece que tem uma areia ali. Isso normalmente está associado à fraqueza dessa musculatura cervical, à instabilidade. Vixe, Maria, tem que fortalecer aqui a cervical. Meu Deus do céu. Hirata, muitíssimo obrigada pela sua presença. Passa o seu Instagram pro pessoal te seguir lá. Eu que agradeço. No Instagram é Rafael P. Hirata, com H, né? Rafael P. Hirata. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estamos sempre à disposição. Grande prazer. Até uma próxima. Até, se Deus quiser.